Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva. E eu estou aqui hoje para comentar com vocês as lições da editora Betel Dominical. Estamos no nosso quarto trimestre. Meu irmão, tem sido uma bênção. Tenho certeza que essas lições têm abençoado muito a sua vida. Tem abençoado muito a minha vida também. E é por isso que eu tenho o prazer de apresentar para vocês a lição de número 4, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Essa lição, como todas as outras, está sensacional. Quero te pedir desde já, não perca o seu tempo, senão você vai esquecer. Se você não é inscrito, você está aqui no canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, que ministro aulas de EBD, cursos de liderança, trabalho com formação de obreiros pelo Secol, e enfim, e tenho vários vídeos da minha congregação que eu dirijo, vídeos também relacionados às nossas pregações, culto ao vivo e material de EBD. Por isso você está no lugar certo, está no canal Boa Semente. Se inscreva logo no nosso canal, clique no like, deixa o glória, clica no sininho em todas as notificações, porque sempre que tiver alguma coisa boa, você vai ser notificado. Bom, eu vou parar de falar. Vamos para a nossa vinheta, que eu não quero perder nada hoje. Prepare aí o seu café, o seu copo d'água, o seu chimarrão, aonde você estiver, nesse estado aí do Brasil, ou o seu chazinho aí tradicional, porque pegue a sua revista, porque você vai ser impactado hoje pela lição que nós vamos estudar. Amém? Tudo isso só depois da vinheta. Roda a vinheta. Estamos felizes em poder estar com você aí na sua companhia. Quero agradecer aos milhares de pessoas que têm assistido nossos vídeos e têm compartilhado. Nosso canal é feito para você e com você para o cumprimento e crescimento do reino de Deus. Se você quiser entrar em contato conosco, nos procure no WhatsApp, na descrição desse vídeo você tem um número que você vai entrar em contato ali e você vai entrar no nosso grupo de EBD. Nosso grupo de EBD é só de EBD, não tem nada que não seja de EBD, a gente só trabalha com isso ali e tem unido professores do Brasil inteiro, até fora do Brasil. Você dá um toque aqui. Se você tem o Telegram, prefere ficar no ambiente do Telegram, não gosta muito do WhatsApp, não tem problema. Nós temos também um grupo no Telegram, tá bom? E ali eu posto sempre as aulas, as videoaulas, as nossas pregações, devocionais e os planos de aula, porque você pode baixar gratuitamente os planos de aula que nós produzimos. Agora estamos trabalhando também com jovens e também disponibilizamos os slides também. Tudo isso a gente faz ali pelo grupo do WhatsApp. Você entra em contato ali e pode baixar o plano de aula e receber também os informativos do nosso curso, tá bom? Na lição de hoje, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Como eu sempre faço, eu vou apresentar logo a lição, nós vamos entrar na lição, vamos fazer aquela parte pré-textual, que é justamente a parte da introdução, é o título da lição, os objetivos da lição, é a parte pré-textual, o começo da lição. Vamos passar o nosso texto, fazer o raio-x do texto da lição, que é o texto que nós vamos estudar hoje, Colossenses capítulo de número 2. Depois eu vou trazer um subsídio para o professor. E aí eu tenho aquele momento que eu converso com o professor, os principais tópicos e conceitos que ele vai trabalhar na sua aula. Depois disso a gente entra batendo na lição, retorna à lição, tópico por tópico, tópico 1, tópico 2, tópico 3, e fica muito mais fácil assim, porque eu já conversei com você sobre os principais conceitos ali na parte do subsídio ao professor. Nessa parte dos tópicos eu vou explicar, né, aonde que você vai encaixar o conhecimento que eu já passei para você, que a gente está trabalhando aqui junto em cada tópico daquele. Assim fica muito mais fácil. Vamos à nossa lição. Olho na tela. Bom, então nós voltamos aqui, lição de número 4, a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade humana. Então, se nas lições 1 e 2 e 3 foi apresentado o problema, na lição número 4 a solução do problema está em apresentar ao Senhor Jesus Cristo como suficiente, ou seja, Ele é capaz, né? Ele sozinho é capaz de restaurar a totalidade do ser. Olha só que interessante, duas palavras aqui chave aqui, suficiência de Cristo para a totalidade do ser humano. Que totalidade é essa, né? Que a gente viu lá no começo, a divisão do homem em espírito, em alma, né? E corpo. Então, essa divisão do homem, o homem precisa ser restaurado. E como é que ele tem isso restaurado, né?
ele tem isso restaurado através de Cristo Jesus. Muito bem. O autor é o autor pastor Isaqueu Mendes de Freitas, nós falamos sobre ele aqui, tá? O autor dessa lição aí brilhante. Nosso tema é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Pré-textual. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O tema hoje vai falar muito sobre paz. Verdade aplicada. Somente em Jesus conseguimos obter a restauração em nossa alma. Viu como é que o título está batendo certinho aí com a verdade aplicada? Os objetivos são 3, como sempre: mostrar o mapa da nossa personalidade, ensinar que é preciso se desprender do passado, vamos falar muito sobre o papel do passado na nossa vida, e explicar que o diabo não quer que alcancemos a cura. Muito bem. Legal, nosso texto está em Colossenses, capítulo de número 2, 10 ao 15. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão de despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Aleluia. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, o texto aqui de Colossenses fala que Cristo, ele, uma vez feito a expiação do pecado, morrendo por nós, fez com que nós pudéssemos viver através da sua vida e vos vivificou juntamente com ele, porque se nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com ele e assim fomos perdoados de todas as ofensas. Você precisa crer nisso, acreditar e realmente o Senhor morreu por nós, a maneira que nós possamos ser curados aí por ele. Curados da alma, que chama-se também de cura interior. Muitas pessoas, infelizmente, apesar de estarem na igreja, não tiveram a sua alma restabelecida, a sua cura, porque não confiaram, não confiam completamente no Senhor Jesus como capaz de perdoar-lhes os pecados. A gente vai trabalhar muito isso aí. Vamos aí então agora nesse momento ao subsídio ao professor e eu vou bater um papo com vocês sobre os principais temas. Para a aula de hoje, você precisa de conceitos muito importantes, que são os temas que vão ser abordados nessa aula. Uma delas é a questão da personalidade, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre a construção da personalidade humana. Existem vários conceitos sobre a personalidade, discussões sobre o que é a personalidade. Eu sei que você não é um especialista sobre isso, não é um psicólogo nem psiquiatra, não tem alguma formação, mas dá para você abordar esse assunto também com muita propriedade, entendendo os principais conceitos que estão envolvidos nessa questão da personalidade, ou seja, da formação do eu, da formação da persona. Ok? Então, tem um texto do Reinaldo Dias muito interessante que ele consegue resumir sobre isso, o que é personalidade. Está lá no nosso site, está aqui na tela também, www.juliocesarmedeiros.org. Você dá busca ali em personalidade, você vai encontrar esse assunto. Se você der busca em liderança, caráter, formação do ser, você vai encontrar bastante textos meus e também do Reinaldo que escreve, inclusive o Reinaldo que nos ajuda aqui, ele também produz aí os planos de aula que você recebe. Ele diz assim: personalidade é um conjunto de características marcantes ou traços que compõem a individualidade pessoal de cada ser humano, envolvendo aspectos afetivos, fisiológicos, cognitivos
e morfológicos, resultando em um arquétipo, ou seja, de um arcabouço comportamental estável para o desenvolvimento de uma capacitação para interação social e modo de pensar, sentir e agir. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para a gente, o que é essa personalidade? São aspectos que são afetivos, ou seja, do gostar, do querer, do desejar, fisiológicos, porque depende aí da nossa fisiologia, dos nossos hormônios, cognitivo, na questão do nosso raciocínio, e morfológico, que é a questão da forma, a forma do corpo, aonde você está, a forma como você interage com a vida. Você sabe que o corpo, ele também tem uma história. Tudo isso faz a completude do ser humano, e essa completude é a sua personalidade. Cada um tem o seu. E a personalidade, ou cada uma tem a sua, no caso. E essa personalidade é construída ao longo da vida, através das experiências. O autor fala muito sobre o papel dessas experiências na construção da personalidade. Por isso que duas pessoas vivendo no mesmo local, tendo os mesmos pais, comendo as mesmas coisas, estudando na mesma escola, tendo a mesma educação, serão completamente diferentes. Aliás, mesmo que sejam gêmeas, elas terão uma personalidade diferente. Uma pode ser mais extrovertida, fala mais, outro pode ser mais introvertido, fala menos, enfim. Por quê? Porque cada pessoa tem uma forma de interagir com o mundo exterior e, ao interagir com esse mundo exterior, ela absorve através das suas experiências o que o mundo exterior lhe afeta, ou a forma como lhe afeta. As pessoas se formam através do convívio social. E nesse convívio social, o papel da família é fundamental. Um outro conceito importante é a questão também da infância, que o autor fala sobre isso. E por que ele fala sobre isso? Porque, de fato, a infância é o momento no qual a personalidade ela é formada. E por que a infância é fundamental para a formação dessa personalidade? Não deixa de entrar no site www.juliocesar.org e consultar o texto sobre personalidade para que você entenda melhor ainda esse assunto. O link está na descrição desse vídeo. Mas por que a personalidade está ligada à questão da infância? Porque a filosofia da educação, a psicologia da educação são matérias aí fundamentais, aí, porque quando a gente faz uma universidade, faz uma faculdade, a gente conhece isso, por isso que a importância do estudar, né? Então todos que fizeram conhecem um pouco disso. Você fez filosofia da educação, se você fez sociologia da educação, psicologia da educação, que são matérias fundamentais aí para a pedagogia, né? E fundamentais para os professores, sabe, né, sobre essa questão da infância como o aspecto fundamental da formação da personalidade. E essa infância se dá, que a gente chama até de primeira infância, vai até os primeiros 7 anos de vida. É um momento onde se desenvolve os 3 principais pontos principais desta personalidade. Primeiro, o desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento cognitivo, ou seja, do seu pensamento, da sua mente, está relacionado a mudanças estabelecidas e a capacidades mentais. Olha, cognitivo é memória, aprendizagem, linguagem, julgamento moral, criatividade, tudo isso está relacionado ao nosso cognitivo. E quando é que se desenvolve? Depois de adulto? Não. É quando se é criança, quando ela começa a escrever, a ler, a pintar, descobrir as cores, trabalhar com formas, triângulo, o quadrado, o redondo, o círculo, no caso, né, o círculo, e aí ele começa a entender as formas, a sua mente começa a expandir, formando sinapses, e então você tem a cognição se desenvolvendo na criança. E aonde que acontece isso? Acontece na infância. Outro ponto também é o desenvolvimento socioafetivo, porque é na infância que descobre os relacionamentos sociais, através da formação da personalidade, primeiro no tocante aos pais, o papel do pai, a função da mãe, como é que isso constrói o relacionamento com a criança e como é que ela se posiciona em relação ao outro. Tudo isso se dá nessa primeira fase aí também, esse desenvolvimento socioafetivo. Depois na escola, a importância da escola. Irmãos, eu vi o pessoal falando que tem que educar em casa. Não, temos que educar nossas crianças em casa. Pelo amor de Deus, estamos voltando para a Idade Média, não temos que educar em casa. A educação é algo que
se dá que os pais dão a educação, claro, começa em casa, mas a questão da sociabilidade é importante para o desenvolvimento da personalidade socioafetiva. Essa parte é importante e ela se dá onde? Não em casa mais, porque em casa já é o seu ambiente, ela se dá onde? No contato com o outro. Aonde? Na escola, com um coleguinha, para saber entender, interpretar, conhecer, respeitar o outro. Por isso que é importante esse desenvolvimento, é importante que a criança esteja na escola, lugar de criança na escola. Os pais têm a questão da educação, mas a formação compete a professores, pessoas qualificadas que entendem de tudo isso que eu estou falando aqui para você, quando vai lidar com seus filhos, com os nossos filhos e netos também. E a terceira fase desse desenvolvimento da criança é o desenvolvimento físico, que é a capacidade de movimento amplo, onde ele começa a correr, pular, subir, arremessar, noção de espaço, né? Quanto tempo ele pode pular, o que ele pode fazer, machucar, se cair, né? Então isso é muito importante, a criança ter essa orientação espacial. Aonde se desenvolve isso? Na infância. Por isso que é na infância que ela se desenvolve esses processos e eles se solidificam. Agora, o problema é que uma vez, tendo qualquer deslize numa dessas áreas, vai também formar ou deformar essa personalidade. Quando nós temos qualquer problema nessa área, nós poderemos desenvolver problemas na nossa própria personalidade. E aí é que está o problema. O que acontece quando nós entramos para a igreja? Voltando agora para o tema. E o autor, então, apresenta para nós que essa personalidade, por mais caótica que possa ser, por mais deficitária ou mal formada que possa ser, ela tem jeito, ela precisa ser restaurada. E esse restauro, muitas das vezes, não é necessariamente através de determinadas ações que o homem pode produzir, mas ele apresenta Cristo como capaz de solucionar até mesmo esses problemas, entendeu? Então essa é a nossa lição de o que nós estamos trabalhando aqui. Ele apresenta Cristo como capaz de fazer, né, de restaurar qualquer problema que tenha sido colocado ou desenvolvido na personalidade humana. E quando ele fala personalidade humana, ele não está dizendo só minha e sua, mas do homem em geral, né, da nossa persona, ou seja, da nossa alma. É claro, é importante a terapia, é importante, a gente já viu isso lá atrás, nas lições que falaram sobre, nas outras temas que falaram sobre as doenças da alma, as terapias são importantes, remédios são importantes, mas tem o seu lugar. No caso aqui nós estamos tratando da questão espiritual, e é por isso que ele apresenta a Cristo como capaz de solucionar. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Tópico de número 1. O mapa da nossa personalidade. Chaves, o valor da experiência para a formação do eu, personalidade. São os temas que ele está abordando. O segundo tema que ele vai abordar aqui é também nos relacionamos com os outros através das nossas experiências. E a infância como lugar primordial da nossa formação. Aqui, ó, beleza? Já matei tudo isso aqui, ó. Já falei sobre esses 3 temas, vou voltar aqui só para você, recapitulando aqui. Nos relacionamos com os outros através das experiências, e é verdade, se eu tive uma experiência negativa no passado, num relacionamento frustrado, um casamento que não deu certo, enfim, eu tenho uma chance de levar isso para o próximo relacionamento, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas erram com as outras porque erraram com eles no passado. Às vezes nós erramos com alguém, né, porque alguém errou conosco. Né? A gente pensa assim, não, só estou recebendo mal, então também vou praticar o mal, vou parar de ser bom. Tudo isso é um problema da nossa personalidade que precisa ser tratada. Né? Então por isso que o valor dessas experiências é de suma importância para que a gente possa entender. Esse terceiro ponto aí, ó, a infância como lugar primordial da nossa formação, eu já abordei agora, por isso que é importante a infância, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos filhos, para que eles tenham uma personalidade, né, bem formada. Aqui nesse tópico, o autor então dá um mapa da personalidade, a chave da personalidade. Não esquece de consultar o site lá, onde eu falo sobre isso, sobre a personalidade. 1.1, a restauração é para todos nós. Mateus 12:35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más, texto citado. E aí tem 2 pontos importantes, a repressão de lembranças negativas. Vamos lá.
em Jesus obtemos restauração. 1.2, né? Isaías 53, Jesus nos cura. Por quê? Né? Como que Jesus nos cura? Ele conhece a nossa dor porque experimentou. O texto de Isaías 53 diz, né? Quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou ao braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo numa terra seca, homem de dores experimentados. Então o Senhor Jesus passou pelo que nós passamos. Ele sofreu o que nós sofremos. Isso lhe dá autoridade para que nós possamos vencer também. Então a chave desse tópico 1.2 é a restauração que podemos ter em Jesus. Restauração vem de restaurar, ou seja, voltar ao estágio inicial. Você lembra quando a gente tem HD, né, no computador, e aí está ruim, a gente tem que deletar tudo que está nele e fazer um processo de restauração, né? A gente tem que restaurar. Então Cristo é capaz de restaurar. Quando a gente restaura o HD, apaga tudo que está nele. É assim que Cristo faz em nossa vida. Como que ele faz isso? Primeiro porque ele sabe que nós sofremos. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele tem a empatia, por isso ele pode fazer isso. Segundo, porque ele levou sobre a cruz, né, a expiação, ele levou sobre a cruz esses nossos pecados. E terceiro, porque o seu sangue foi derramado por nós e que nos dá restauração, libertação e cura. Cristo é capaz de fazer isto. 1.3. Paz de espírito e de coração. Aqui nesse tópico, ele vai falar, né, sobre Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Chave, o papel do homem neste processo é estar com a mente firmada. Lembra que eu falei que no começo que esse é um processo, nesse processo o homem tem a sua parte, né? Não adianta você aceitar a Jesus também e dizer que não, Cristo já vai fazer tudo por mim, vou ser restaurado. Sim, você vai ser restaurado. Mas Isaías 26, versículo 3 mostra que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Ou seja, quando aceitamos a Jesus e fomos restaurados por ele, é preciso que nós creiamos que a nossa mente esteja firmada nele, para não aceitarmos os problemas do passado, não trazermos ele para frente. Amém? E agora eu quero falar com as pessoas que são membro ou que gostariam de ajudar o canal Boa Semente. Eu sei que você também está perguntando aí como ajudar o canal Boa Semente. O canal Boa Semente precisa de ajuda, porque a gente precisa de equipamento, material, enfim, tempo e ter mais pessoas para nos ajudar a levar o reino. Tudo isso, infelizmente ou felizmente, custa dinheiro. E você pode nos ajudar. Pode nos ajudar sendo parceiro do canal Boa Semente. Você pode ser membro do canal. Sendo membro do canal Boa Semente, você recebe vídeos exclusivos. Sabia que tem muita gente que não assiste nossos vídeos? A gente procura compartilhar. Tem vídeos aí, uma playlist só para membros, onde tem um aprofundamento das lições, porque é muito material e acaba ficando muito longo o vídeo. Então, se você for membro, você vai ter acesso a esses vídeos e você pode cancelar quando você quiser, por uma parcela muito pequena. Você pode também nos ajudar sendo apoiador do canal. Clique aqui no Apoie-se, aqui embaixo, e você vai ser um apoiador também do canal. E no Apoie-se é um sistema onde tem um site, né, do Apoie-se, onde você vai ter o conteúdo também, não vídeos exclusivos, mas tudo que eu postar eu compartilho lá, e você vai estar me ajudando aí no canal Boa Semente. E lá aceita débito e também boleto bancário. Você vai, imprime o boleto e paga quando você quiser. E também cancela quando você puder ou quiser, e também o valor é pequenininho. Bom, você vai estar me ajudando. E aí essas pessoas, também como retribuição, como nem todo mundo consegue assistir os vídeos, nem todo mundo consegue entrar no site, o nome dessas pessoas que me ajudam está no final desse vídeo. Lá no finalzinho tem os nossos apoiadores, o nome da galeria, daqueles que me apoiam, né, e o nome daqueles que são membros do canal, que me ajudam a fazer. Né? Já falei com você, vamos continuando. Seja membro. Tópico 2. É preciso se desprender do passado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 1. Esse termo aqui fala muito sobre o passado, e aí o vídeo que eu coloquei no final vai te ajudar bastante sobre isso. 2.1. Remova as recordações indesejadas. Chave.
o problema da culpa. Muitas das vezes nós não conseguimos avançar porque ficamos com pensamentos negativos em relação ao que nós fazemos. A dica aqui é você ler o próprio texto da revista nessa parte, porque ele conseguiu, a meu ver, exemplificar muito bem. Quando ele faz aqui, ó, ele diz o seguinte, no 2.1. Essa culpa pode proceder de coisas pequenas ou grandes de que fizemos no passado, mas que ainda não nos arrependemos e nem confessamos ao Senhor. Tá vendo como é que é importante? É produto de pequenas coisas como mentiras, palavras feridas, provém do egoísmo da infância, olha o papel da infância, rebelião da adolescência, individualismo do adulto ou de confrontos violentos e ressentimentos ocultos, cuja lembrança produz um sentimento de tristeza e dor. Não podemos manter essas coisas guardadas por muito tempo. Remova, frise isso. 2.2, tratamento direto na causa e não no sintoma. Aqui ele fala o seguinte, esconder o problema não resolve, tá? Dica, vá na lição de número 3, tópico 1.2, você estudou sobre isso, negação e mentira. Naquele texto ali a gente fala sobre isso, não adianta a gente fingir que não está acontecendo problema, que não tem um trauma, que não tem uma dificuldade, porque isso nos impede de viver uma vida plena com o Senhor Jesus. A citação de Martinho Lutero fala sobre isso. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que elas façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados ou dos pensamentos negativos, mas podemos lutar para não cairmos em tentações, ou seja, na armadilha de tais pensamentos. Está entendendo como é que isso é importante? Tratamento direto na causa e não no sintoma. Vá direto à raiz do problema. E a raiz do problema só pode ser curada por Cristo. 2.3. A paz que cura. Aleluia. O Espírito Santo nos ajuda neste processo de 3 maneiras, segundo o autor. Primeiro, habitando entre nós. O primeiro processo que ele nos ajuda aí. Número 1, habitando entre nós, porque o Espírito Santo habita dentro do crente e isso nos ajuda. Número 2, intercede por nós, está do nosso lado, está pedindo por nós, está clamando por nós. E número 3, ungindo-nos com poder, com poder para lutar contra o mal. Então, irmão, creia nisso, existe uma paz sobrenatural que é capaz de curar. Tópico de número 3, o inimigo não quer que alcancemos a cura. Então, como sempre, quando nós chegamos nesse ponto aqui, é o ponto também central, importantíssimo, onde ele procura mostrar as causas desse problema. O inimigo não quer que você vença. E ele diz o seguinte, até achei interessante, ele diz que o inimigo tem um arquivo com todos os nossos pecados. E, de fato, o inimigo conhece muito bem o homem, desde o tempo do jardim, que o inimigo está aí, testando o homem. Então ele conhece que você gosta, que você não gosta, o que você faz, que você não faz, ele sabe de tudo. E sabe também as suas fraquezas. Tá? Então, o inimigo não quer que você avance, ele quer que você fique preso nas amarras do pecado. Por isso, 3.1, não dê ouvido às mentiras do diabo. Ele é o pai da mentira. Então ele diz que você não vai ser perdoado, que você não vai vencer, que você não merece, que você é um pecador. Tudo isso é verdade, porque nós somos pecadores, nós não merecemos, nós não temos capacidade alguma em nós, mas por outro lado temos o perdão de Deus. Sempre teremos perdão. E aí ele mente aqui, quando ele diz que nós não seremos mais perdoados, mas seremos sim. Mateus 6, do 14 ao 15, recebemos o perdão que vem dos céus. 3.2, devemos confiar em nosso pastor, deixar o orgulho e confiar no poder salvador de Jesus, não lhe escondendo nada. Então devemos confiar em nosso pastor, deixar o orgulho, isso também foi tratado na lição passada, o orgulho é um problema sério, devemos entregar a Deus e confiar nele, que é capaz de nos abençoar. 3.3, viva com abundância. E esse é o ponto importante. A gente esquece muito desse texto, a parte mais importante, João 10:10. A gente só frisa aqui, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas a gente só fica nisso aqui, como isso aqui fosse o mais importante, mas o mais importante não é isso. O mais importante está aqui, Eu vim para que tenham vida e vida com abundância.
O que é vida com abundância? Aí eu quero incentivar você, deixar essa dica aí, ó. Peça a turma para fazer uma lista de bênçãos que recebemos em Cristo. Aqui tem uma lista pequena tirada da própria lição. Alegria, paz, esperança, amor, fé e segurança. Faça uma lista aí, o que é vida abundante. Fazendo assim, você vai conseguir extrair o que o autor quer passar para a nossa vida sobre a questão dessa vida abundante, que é uma vida plena, uma vida cheia de Deus. Meu irmão, minha irmã, professor, espero que você esteja entendendo bem o que nós estamos passando para você. A lição está muito boa, muito maravilhosa, muito rica, e eu sinto a presença de Deus ao falar com você. Eu tenho certeza que você também na sua casa está sentindo também, porque o Espírito Santo que está aqui nesse estúdio também está aí na sua casa, através desse celular, através desse tablet, desse computador que você está assistindo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo também está tocando na sua vida. Essa vida plena é a vida com Jesus que eu e você precisamos ter. Vida plena não é ter dinheiro, vida plena não é ter tudo o que quer. Vida plena é ter paz, Espírito, é ter alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas é alegria e paz no Espírito Santo de Deus. Aleluia. A salvação. Às vezes nós procuramos só terapia, procuramos só remédio, quando na verdade a salvação da alma, quando ela é uma vez buscada de coração, resolve todos esses problemas do passado. E aí a gente começa a procurar respostas, começa a procurar pessoas que vão dizer que você tem que fazer regressão, voltar ao passado. Nada disso. Que existe maldição sobre a sua família que não foi quebrada, maldição dos teus pais, dos teus filhos, que começou lá com os teus avós. Quando você aceita Jesus, ele se faz maldição por nós, e por isso toda maldição foi quebrada. Creia nisso. Toda maldição foi quebrada, em nome de Jesus. Eu vou parar, senão eu vou ficar pregando aqui. A ideia não é pregar, a ideia é ensinar. Amém? E eu sei que quero te incentivar a buscar aí a sua própria aula e fazer a sua própria lição e mergulhar na riqueza de hoje, que a gente está aqui. Tá bom? Muitas pessoas na igreja, infelizmente, não estão curadas. E é por isso que... E por que elas não estão curadas? Porque elas vêm para Jesus, aceitam a Jesus, mas não creem no sacrifício de Cristo Jesus e continuam vivendo a velha vida. Viver a velha vida é estar preso ao passado, aos ditames, aos rudimentos do mundo e não experimentam a novidade de Cristo Jesus. Por isso, ao novo nascimento é tudo novo. Né? É vida nova, pensamento novo, e o que passou, passou, e ele segue zerado em Cristo Jesus. E a partir dali, firmado através da fé, confiante na sua salvação. Pediram para falar aqui rapidinho sobre isso. Deixa eu dar um toque aqui para vocês. Hoje nós temos um curso, né, que é sobre Rei dos Reis, Jesus o Rei dos Reis. Irmãos, está uma bênção esse curso toda segunda-feira às 21 horas. Eu espero vocês aqui no canal Boa Semente, ao vivo. Se você não assistiu, tem aqui também o link para você assistir as outras aulas. E eu vou dar certificado de graça. É só você comentar para eu saber que você está lá. Curso Jesus o Rei dos Reis, de graça, né? Aqui para vocês aqui do canal Boa Semente. Eu estou comentando sobre Jesus no livro de Mateus, né, e mostrando como é que Jesus satisfez completamente a divindade e a realeza de Deus, né, em forma corpórea de homem. As principais características de Jesus que o Mateus apresentou aos judeus como Rei dos Reis. Não perca aí esse seminário aí online, né, o nosso webinar que estamos produzindo aí para você do canal Boa Semente. Amém? Conclusão, vamos para a nossa conclusão da aula de hoje. Pastor Júlio, conclusão, enquanto você procura, e eu aqui também quero agradecer as milhares de manifestação de carinho de vocês, amém? Grava um vídeo aí, manda que a gente bota para cá, a gente mostra aqui para os irmãos, mas tem que mandar cedo, porque eu gravo a lição com antecedência. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos em Cristo, para que, mesmo estando ainda em um mundo repleto de aflições, possamos desfrutar da paz, alegria e vida abundante. Permaneçamos em oração e vigilância constantes, guardando o coração e mente para não sermos sufocados com o que não edifica e impede nosso crescimento em Cristo. Amém.
Tá aí a nossa aula de hoje. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, dá uma glória, clica no sininho, todas as notificações, e assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Eu sou o pastor Júlio César, este é o canal Boa Semente. Esta foi a lição de número 4, e a suficiência de Cristo para restaurar a humanidade do ser humano. Deus te abençoe. Até